Olá, boa tarde. No Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa do tabagismo. O cigarro, além de matar, também aumenta a chance de desenvolver a forma mais grave da Covid-19. Em tempos de coronavírus, nós vamos falar sobre o impacto do tabagismo na saúde das pessoas. Mas esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça nega acesso à deputada federal à conta do Twitter do ministro da Educação. O relator do pedido no Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, explicou que não observou os requisitos de fundamentos para a concessão de liminar. Conselho Nacional de Justiça dá início à inspeção remota no Tribunal de Justiça do Paraná. As informações vão compor um relatório com recomendações de melhorias para o Judiciário. E ainda, na Bahia, 3 pessoas são presas em operação que investiga fraudes na venda de respiradores. O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou liminar a uma deputada que pediu para ter acesso ao perfil do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Twitter. O tribunal ainda vai analisar o mérito do pedido. A liminar em mandado de segurança foi feito pela deputada federal Fernanda Melchione Silva, do partido PSOL. O pedido é para ter acesso ao perfil do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Twitter, onde o acesso dela foi bloqueado. Segundo a parlamentar, é necessário ter acesso às informações sobre as ações, medidas e posições que Abraham Weintraub assume na condição de ministro da Educação e que são publicadas em redes sociais. Na liminar, ela pede o direito constitucional à informação, permitindo assim seu acesso de maneira irrestrita a todas as redes sociais em que haja divulgação de ações, posições e projetos do governo federal. Mas o relator do pedido no Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, explicou que não observou os requisitos de fundamentos para a concessão de liminar. Para o ministro, a tutela de urgência requerida pela deputada se confunde com o próprio mérito da ação, que será analisado pela primeira sessão, depois que o ministro da Educação prestar esclarecimentos. Começa hoje a inspeção remota no Tribunal de Justiça do Paraná pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. As ações vão até a próxima sexta-feira. A inspeção nos tribunais estaduais e federais do país tem o objetivo de apurar fatos relacionados ao funcionamento da justiça e dos cartórios, mesmo que não haja evidências de irregularidades. O procedimento vai ser feito todo de forma remota por causa dos cuidados para evitar o contágio por Covid-19. As informações vão compor um relatório com recomendações de melhorias para o Judiciário. A Corregedoria do CNJ já passou pelos 5 tribunais regionais federais, 25 tribunais estaduais e do Distrito Federal. A suspensão imediata do direito de dirigir em caso de excesso de velocidade superior a 50% é constitucional. A decisão é do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Para a maioria dos ministros, a medida tem como objetivo assegurar a eficiência da fiscalização do trânsito. A maioria dos ministros entendeu que os motoristas flagrados trafegando em velocidade 50% maior que o limite permitido nas vias devem ficar impedidos de dirigir, conforme uma mudança feita na lei em 2006. O relator do processo no STF, ministro Marco Aurélio, havia aceitado o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo ele, antes da apreensão do documento, deveriam ser garantidos o contraditório e a ampla defesa aos motoristas. Mas os demais ministros do STF mantiveram a norma, que determina a apreensão da CNH e a suspensão do direito de dirigir, de forma imediata. O primeiro voto pela constitucionalidade do artigo foi do ministro Edson Fachin. Ele ressaltou que ao trafegar acima da velocidade permitida nas vias, os motoristas causam gravíssimo risco para a segurança pública e que a norma garante a eficiência da fiscalização. Argumento semelhante teve o ministro Alexandre de Moraes, que ressaltou a proteção à vida e o alto índice de acidentes provocados pelo excesso de velocidade no Brasil. Com a decisão do plenário virtual, o trecho da lei questionado pela OAB fica mantido. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um técnico da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte que pretendia receber férias em dobro.
Acompanhe mais informações com o repórter Pablo Lemos. No processo, o empregado disse que a companhia de água não pagava os valores das férias com antecipação de 2 dias, o que é previsto em lei. Em defesa, a companhia argumentou que a forma de pagamento era a opção do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte manteve a sentença que havia julgado o pedido do profissional improcedente. O TRT constatou que a empresa pagava o terço constitucional e o abono legal no mês anterior ao gozo de férias e antecipava parte da remuneração do período a ser usufruído. Segundo o Tribunal Regional, o parcelamento decorria da livre opção feita pelos próprios empregados. O técnico recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, assinalou que, de acordo com a súmula 450 do TST, é devido o pagamento em dobro das férias quando, ainda que desfrutadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 da CLT. No caso, porém, existe o fato do pagamento ter sido parcelado por opção do empregado e não do empregador. Assim, não se aplica ao caso a súmula 450. A decisão foi unânime. E você vai ver a seguir: tabagismo aumenta os riscos de complicações pela Covid-19. Eu vou conversar daqui a pouquinho no próximo bloco com o cirurgião, o Dr. Gustavo Cardoso. Não saia daí, até já. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. Com autorização da Justiça Eleitoral do Ceará, a Polícia Federal cumpriu hoje 4 mandados de busca e apreensão. A ação tem como objetivo apurar possível desvio de recursos do fundo eleitoral repassados para uma candidata a deputada estadual nas eleições de 2018 no estado. A sede do partido político da então candidata e uma empresa gráfica também são alvos. Policiais federais foram às casas da investigada e do proprietário da empresa, que não tiveram os nomes revelados. Se confirmado o crime eleitoral, os suspeitos podem ser condenados a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. E na Bahia, 3 pessoas foram presas em operação que investiga fraudes na venda de respiradores. O esquema foi descoberto após uma denúncia do Consórcio Nordeste, que tentou comprar o produto. A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança da Bahia com o apoio do Ministério Público e Polícia Civil de 2 estados e do Distrito Federal. Ao todo, são cumpridos 3 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. O alvo da operação é uma empresa que não entregou 300 respiradores comprados pelo Consórcio Nordeste, que seriam distribuídos para hospitais da região. Um prejuízo de mais de 48 milhões de reais. A quadrilha também fraudou a venda de equipamentos hospitalares para o tratamento do coronavírus, inclusive com hospitais aqui em Brasília, como de campanha e de base do Exército. Mais de 150 contas bancárias vinculadas ao grupo foram bloqueadas pela Justiça. E agora um alerta às pessoas que ainda insistem em fumar. O tabagismo aumenta os riscos de complicações pela Covid-19. Isso sem falar em outras doenças que já são provocadas pelo consumo de cigarros. Ontem, dia 31 de maio, foi o Dia Mundial Sem Tabaco. A data, instituída pela Organização Mundial de Saúde, visa relembrar os males severos relacionados ao cigarro. A paisagista Cristina Safadi fumou por 15 anos e em 2018 foi surpreendida com o diagnóstico. Estava com câncer. Era um câncer de bexiga grande, agressivo e que precisava de que eu tivesse bastante pressa no tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, no país, 428 pessoas morrem por dia por causa da dependência da nicotina. 42% delas pelos mais diversos tipos de câncer. Os números mundiais também são alarmantes. O tabaco mata mais de 8 milhões por ano. Os fumantes não são as únicas vítimas. 1.200.000 mortes são de pessoas que não fumam, mas convivem de alguma forma com o cigarro. Além da relação com o câncer, o hábito de fumar também aumenta a ameaça que veio com o coronavírus. Estudos comprovaram que os fumantes têm 2 vezes mais chances de desenvolver a forma grave da Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é referência em combate ao tabagismo.
Além da larga oferta de tratamentos para parar de fumar, ao longo dos anos foram implementadas leis que restringem o fumo em locais públicos. Essa impossibilidade do consumo de cigarros em ambientes fechados, com certeza impactou de maneira significativa na cultura que o brasileiro tinha com relação ao consumo de cigarros. Os índices de consumo baixaram consideravelmente ao longo desses anos em que a lei passou a vigorar, e isso também se refletiu nos índices relacionados às doenças que acometem as pessoas que são fumantes. Quem já sofreu com as consequências do cigarro dá a dica para que outras pessoas não sejam a próxima vítima. O que eu tenho para dizer para quem fuma ou pensa em fumar é: não vale a pena. Existem outros prazeres que você pode se dar e que vão te trazer muita satisfação sem risco. Olha aí, o depoimento de quem já viveu isso, fica o alerta. E para falar mais um pouquinho sobre o assunto, a gente conversa agora com o diretor do Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica e também coordenador da Cirurgia Oncológica da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr. Gustavo Cardoso Guimarães. Olá, doutor, muito boa tarde para você, obrigada por nos atender. Olá, boa tarde, Rafaela, prazer estar aqui com vocês da TV Justiça. Bom, nós acompanhamos na reportagem que o fumante ele tem 2 vezes mais chances de desenvolver a forma mais severa da doença Covid-19. Por que isso pode acontecer, doutor? Existem vários fatores para que isso pode acontecer. O cigarro causa um comprometimento da capacidade pulmonar, uma fibrose, uma inflamação crônica dos pulmões, e o vírus da Covid-19 acaba, através das células de proteção que produzem o muco, que protege os pulmões da agressão de vírus, bactérias e substâncias tóxicas, penetrando mais profundamente no parênquima pulmonar e causando um agravamento dessa inflamação, também levando à obstrução de pequenos vasos, que agrava ainda a capacidade respiratória do paciente. Bom, ontem, 31 de maio, foi o Dia Mundial Sem Tabaco e nesse fim de semana foi divulgado um estudo muito importante sobre os impactos, os malefícios do cigarro. O que o senhor destaca desse relatório? Esse relatório é bem importante porque veio de um consórcio internacional que avalia pacientes com câncer e Covid-19. Foi feito em mais de 928 pacientes avaliados em mais de 100 centros na Espanha, Estados Unidos e Canadá. Mostrou que os principais fatores relacionados ao óbito desses pacientes eram a idade, o estado geral do paciente quando eles estavam debilitados por conta do câncer e não simplesmente os tratamentos. Os fatores que nós já conhecemos como obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo e o comprometimento pelo câncer foram os principais. Os pacientes que foram operados e que não tinham nenhuma dessas complicações evoluíram muito bem, independente se pegaram ou não o Covid-19, mostrando que sim, devem continuar o seu tratamento. Pois é, doutor Gustavo, você tocou agora num ponto sensível, né? As pessoas estão com medo de procurar os hospitais e aí serem contaminados com a Covid-19. A orientação, então, é continuar o tratamento, ainda que remotamente, não sei, com contatos mais frequentes com o médico e quando não tiver jeito, mesmo assim, procurar uma unidade, tomando aqueles cuidados que a gente já sabe, né? Usar máscaras, álcool gel, enfim. Rafaela, como o Covid veio de muitas surpresas e se alastrou muito rápido, o conhecimento sobre ele mudou dia a dia. O que sabemos hoje é que é seguro fazer o seu tratamento utilizando as vias livres de Covid. Hospitais e instituições praticamente estão trabalhando como 2 hospitais separados, hospitais onde tem toda a proteção e separação para o paciente que está tratando Covid e para os outros pacientes. No caso do câncer, estudo inglês feito uma projeção mundial, mostrou que 28 milhões de pessoas deixaram de operar e mais de 2 milhões e 300 mil cirurgias de câncer deixaram de ser feitas neste período em que estamos vivendo a pandemia. Só no Brasil, o levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica mostrou que 40 mil pessoas deixaram de operar, aumentando em muito o peso que nós vamos ter no próprio serviço de saúde futuro em relação ao tratamento do câncer. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter um colapso também dos hospitais de câncer daqui a algum tempo. E com toda essa segurança,
que está sendo criado nos serviços, tanto privados como públicos. O paciente com câncer deve procurar as unidades, procurar o seu médico e individualmente decidir com ele se é o momento de continuar o tratamento ou se é seguro retardá-lo. Só citou alguns dados aí, 428 pessoas morrem todos os dias vítimas do tabaco. É importante a gente falar sobre isso e eu acho que é válido também porque a Covid-19 ela trouxe a pauta, né? Esse debate chama atenção de alguma forma e até incentiva aquelas pessoas que estão querendo parar de fumar? Sim, é importantíssimo. O cigarro tem mais de 4.500 substâncias tóxicas nele. Mais de 90 delas são cancerígenas. É responsável por vários problemas de saúde, como infarto, como enfisema, bronquite e câncer, principalmente câncer de pulmão, câncer da bexiga, como foi visto e falado aqui na reportagem. Os pacientes que fumam têm 50% maior risco de necessitarem de respiradores mecânicos. 45% maior de desenvolver complicações severas. E se já tem um enfisema, por exemplo, ele aumenta em 88% a chance de precisar de respiradores em relação à população que não fuma. E tem o fumante 38% maior risco de falecer da Covid do que aqueles que não fumam. Então chama a atenção que o cigarro deve ser combatido ainda mais no momento de pandemia. Doutor Gustavo Cardoso, quem parou de fumar? Né? Tem pessoas que já deixaram o cigarro há muitos anos, algumas décadas, mas ainda assim o pulmão continua comprometido? A limpeza do pulmão, como se diz, ele vai levar bastante tempo. Mas os benefícios de parar de fumar eles são vistos quase que imediatamente. Com 1 ano pós parar de fumar, diminui para metade o risco de infarto. O pulmão troca melhor os gases e os pacientes ficam mais resistentes a infecções e inflamações do pulmão e de outros órgãos. Então, começar agora é um momento importante. Procure ajuda especializada. Tem bastantes grupos antitabagismos na quase todos os serviços de saúde espalhados pelo Brasil para te suportar, tanto do vista psicológico como farmacológico, para ajudar a interromper esse hábito que é tão prejudicial a você e aos seus parentes. Rapidinho para a gente terminar, doutor Gustavo, essa pessoa que já deixou o cigarro há muito tempo, ela também pode desenvolver a forma mais grave da doença, da Covid-19? Se ele parou há bastante tempo, ele basicamente responde como uma pessoa normal. Então, é importante que pare o quanto antes. A gente não sabe quanto tempo essa epidemia vai ficar. Conversei com o doutor Gustavo Cardoso Guimarães, cirurgião oncológico. Muito obrigada por nos atender. Uma boa tarde. Uma boa tarde. E você vai ver a seguir peticionamento eletrônico. A partir de agosto, todas as ações criminais no Rio Grande do Sul deverão ingressar por sistema virtual. A gente volta já já, não saia daí. É poder receber aquilo que é meu por direito, receber tudo aquilo que eu necessito e ver o que é errado sendo punido. O Poder Judiciário de Mato Grosso busca alternativas tecnológicas, como a realização de videoconferências, para garantir o bom andamento da justiça nesse período de pandemia. Confira agora os detalhes na reportagem de Fernanda Fernandes. Inovar para ser mais ágil e eficiente. Um bom exemplo disso são as videoconferências utilizadas pela Justiça de Mato Grosso para a realização de audiências, capacitações e correições. Recurso que, além de tudo, gera economia. E durante o período de teletrabalho, o Judiciário continuou na busca de soluções tecnológicas para garantir um serviço de qualidade ao cidadão. Foi o que ocorreu durante uma audiência envolvendo um adolescente em conflito com a lei. Mais de 100 quilômetros separavam o juiz, em casa, na comarca de Primavera do Leste, da promotora, defensor e o menor, que estavam na cidade de Paranatinga. Foi possível ouvir as partes interessadas com o auxílio da Polícia Civil, com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, assim, as partes todas foram ouvidas e, assim, é uma forma de mostrar para a sociedade que o Poder Judiciário não está parado, sempre está buscando soluções e em constante evolução. Eu vejo como um grande avanço na Justiça da Infância e da Juventude a adoção dessas ferramentas postas à nossa disposição, a fim de que não haja a interrupção
da prestação do serviço jurisdicional. Essas ferramentas possibilitam a manutenção dos trabalhos, em especial a celeridade e a possibilidade de realizar atos processuais sem a disseminação do coronavírus entre os servidores e os assistidos do sistema da Justiça. E ainda em Mato Grosso, a Justiça realizou uma transmissão ao vivo pelas redes sociais para discutir a guarda compartilhada. A live para discutir a guarda compartilhada reuniu especialistas no assunto de Mato Grosso e também do Rio de Janeiro. Diversos temas importantes foram abordados, entre eles a necessidade de garantia do bem-estar da criança e do adolescente. Nós falamos sobre muitas questões que envolvem as famílias nesse momento difícil da pandemia, as inquietações que todos nós estamos vivendo, as diversas possibilidades jurídicas para ajudar a harmonizar esse momento em que todos sofrem e principalmente a situação das crianças e dos adolescentes. É muito bom esse espaço porque nós podemos mostrar esse trabalho tão forte e humanizado que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem promovendo. Não temos nenhum precedente jurídico, nenhuma doutrina ou jurisprudência que aborde a guarda dos filhos na pandemia. O assunto é novo para todos nós e, portanto, temos que focar sempre no bem-estar da criança, no bom senso dos pais. O que eu quero destacar também é o artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil. Ele fala sobre a congruência, sobre o equilíbrio em que os guardiões têm que ter com os filhos, com relação a tempo, com relação à educação, com relação a tudo. Então, o que traz essa nova perspectiva, esse cenário atual, traz maturidade emocional. É isso que nós temos que ter nas relações familiares. E a partir do dia 3 de agosto, todas as ações criminais no Rio Grande do Sul deverão ingressar no Poder Judiciário por intermédio do EPROC, que é o sistema de peticionamento eletrônico. O início da digitalização dos processos está previsto para o mesmo mês. Após a divulgação da marca de 500 mil processos distribuídos pelo sistema EPROC e a consolidação de sua efetividade nas matérias civil e de família, começa em agosto uma nova etapa. Antes da efetivação na área criminal, o planejamento prevê ainda a realização de um projeto piloto especificamente destinado à matéria da violência doméstica. Já sendo obrigatório o ingresso de processos pelo modo eletrônico através do EPROC e a partir do dia 15/6 se pretende fazer um piloto nas varas de violência doméstica especializadas, 2 varas especializadas aqui de Porto Alegre e a vara especializada de Santa Maria, que foram selecionadas pela Corregedoria para que se comece a parte de treinamento e também é um momento que possibilita algum ajuste no desenvolvimento do sistema. Segundo o diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJRS, também inicia em agosto a digitalização de cerca de 2 milhões de processos físicos, com prazo de 18 meses para ser concluída. O tribunal está lançando também, nos próximos dias, a licitação para digitalização dos processos físicos. Então é uma ofensiva do tribunal para a digitalização e para transformar o máximo de processos em eletrônicos nos próximos 18 meses. Então essa licitação deve sair com previsão de assinatura de contrato também em meados de agosto, com um percentual aí grande de processos. As medidas fazem parte do planejamento para a implantação do EPROC em todo o Rio Grande do Sul, que deve ocorrer até o final deste ano. O sistema foi cedido ao Judiciário Gaúcho sem custo algum pelo Tribunal Federal da 4ª Região. As vantagens do EPROC são inúmeras e envolvem a economia para a gestão pública e a sustentabilidade. Além da redução do tempo de tramitação dos processos, o sistema dispensa o uso de materiais para impressão e também reduz o tempo de trabalho nos cartórios. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Obrigada pela companhia e até amanhã.